E aí, pessoal, tudo bom com vocês? É bom a gente estar aqui fazendo o encerramento de mais um livro aqui do Ministério Integre. Foi um tempo bem legal, bem gostoso, onde a gente pôde ler cada capítulo, um capítulo por semana, compartilhar os vídeos. E eu estou aqui hoje com 3 integrantes aí que participaram da leitura do livro Deus na Era Secular, do Timothy Keller. Estou aí com o Dani, com a Carol e com a Bianca. Vamos primeiro fazer uma rodada assim, só de um oi de cada um, né? Falar Dani aí, começa com o Dani, depois a Carol e a Bianca na minha sequência aqui. Você já fala um pouquinho, fala o seu nome um pouquinho e a sua profissão, para o pessoal poder te conhecer um pouquinho. Oi pessoal, sou o Daniel, sou advogado e também estou estudando teologia, né? E vamos para mais esse bate-papo aí tão interessante sobre esse livro que é tão relevante para nós. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em qualquer momento desse evento aí. E muito bom estar aqui junto, falando sobre essa leitura que foi muito legal. Eu sou comissária de voo, eu fico também mais lá em cima do que aqui embaixo, por aí, pelo tempo, pelo espaço. E muito bom estar aqui com vocês para falar sobre o livro também. Olá, gente. Meu nome é Bianca e eu sou médica, endocrinologista e estou muito animada para responder sobre esse livro que eu gostei tanto. Muito bom. E isso aí é o desafio. Se você encontrar a Carol num voo, o Dani em algum momento que você encontrar, ou a Bianca em alguma vez que for fazer consulta, você coloca aqui no nosso canal do YouTube, hashtag encontrei ele, ou ela, né? Pra gente poder ir se conhecendo. Bom, a gente leu o livro do Timothy Keller, Deus na Era Secular, e esse livro é dividido em 3 partes, tá? Então você tem uma primeira parte que ele fala sobre por que as pessoas precisam de religião. A segunda parte, religião é mais do que você pensa. E a terceira parte fala sobre o cristianismo faz sentido. E eu queria começar então falando um pouquinho, perguntando, na verdade, que hoje o dia é esse, eu vou fazer perguntas aqui e o pessoal que fez a leitura vai compartilhar como é que foi para eles. A primeira pergunta é a seguinte: o que, dentro de toda essa literatura, daquilo que o Timothy Keller tentou apresentar, o que foi que chamou mais a sua atenção na leitura do livro? Essa é difícil, né? Porque muita coisa chamou atenção nesse livro. Esse livro, né? Muita informação, muito denso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, além do tema em si, é o fato do Tim Keller embasar muito bem tudo que ele está falando. Ele traz pesquisas, né? Ele cita diversas vezes aquele centro de pesquisas Pew nas colocações dele. Ele faz análises de pessoas estudiosos do comportamento, de filósofos. Nossa, a quantidade de referências que esse livro traz é uma coisa assim, e isso embasa tão bem os argumentos do Tim Keller que se torna assim, quase que irrefutável o que ele está falando. Então isso me chamou muito a atenção. Isso me chamou muito a atenção no livro. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse livro é que o Timothy Keller, ele lida com perguntas que muitas vezes as pessoas, o povo cristão em geral, mas também quem não está inserido num contexto cristão, tem às vezes receio de perguntar, ou às vezes tem até uma certa dificuldade em pensar a respeito desses temas. E ele lida com isso de uma forma muito orgânica, né? Ele faz... como a Carol falou, ele pega ali um embasamento bem legal, ele costura os argumentos muito bem, especialmente tratando aí dessa questão do secularismo, que é um tema que às vezes até assusta algumas pessoas, porque muita gente não sabe nem como responder, nem por onde começar, e o Timothy Keller, ele já chega nesse tema de forma muito confortável, ele te coloca ali já com alguns problemas para você pensar desde o início do livro, com relação à importância da fé, né, e tudo mais, mas o que me chama muito a atenção mesmo é a forma com que ele lida com o secularismo, quer dizer, nós do povo cristão, como que nós podemos responder a essas questões, essas problemáticas que surgem nos nossos dias, e ele faz isso de forma aí muito legal, muito interessante. E aí, complementando, né, o que vocês falaram, também isso me chamou bastante atenção, esse diálogo que ele se propôs a ter com a cultura moderna, com os filósofos, com músicos,
né? E eu acho interessante porque durante boa parte da vida e durante, assim, na minha vida cristã, talvez eu tivesse essa impressão de que a gente deveria meio que se afastar das coisas do mundo, né? Ouvir só músicas evangélicas e ler livros evangélicos, viver tipo numa microbolha cristã. E eu acho que ele não teve medo de tentar dialogar com o mundo. Ele foi uma pessoa que aparentemente leu muitos filósofos que não eram cristãos, ouviu também muitas músicas que não eram cristãs, e a forma como ele absorve isso e devolve a resposta, né? Então eu acho que esse não ter medo. A gente não precisa ter medo de ler, de entender um pouco do mundo, e a gente também precisa estar, como a Bíblia fala, né, preparado para responder quem que vier perguntar pra gente. E tudo isso, para mim, feito com equilíbrio e mansidão. Acho que são duas coisas extremamente importantes. Porque eu já, na minha... lógico, eu sou jovem, faço parte do Ministério de Jovens, né? Durante a minha vida, eu vi muitas vezes pessoas se propondo a fazer diálogos, até mesmo dentro da igreja, por exemplo, diálogos entre gerações, diálogos entre um monte de coisa, entre perspectivas teológicas, mas é sempre na tentativa de menosprezar, humilhar ou ridicularizar aquele que pensa diferente, ou aquele que tem uma perspectiva diferente. E a gente não percebe isso no Timothy Clark de forma alguma. É sempre muito bem embasado, é sempre muito bem argumentado, mas sempre respeitando a outra opção, ou a outra percepção de vida, né? E eu creio que isso é algo que a gente pode também aprender e colocar em prática na nossa vida. Nós precisamos ter convicções daquilo que nós cremos. Não adianta falar eu creio, mas eu não sei nem porquê. Eu creio e essa minha fé, a minha crença, ela tem base para existir. Ela é algo real, ela é algo até mesmo defensável, mas eu não preciso e não devo humilhar qualquer outra pessoa por pensar diferente de mim. Então essa proposta de realmente existir um diálogo, eu acho que foi marcante para mim na leitura do Timothy Keller, Deus na Era Secular. Eu quero dialogar, então eu vou ouvir a outra pessoa, eu vou apresentar meus bons argumentos daquilo do porquê que eu penso da forma como eu penso, e eu vou respeitar também a forma que a outra pessoa tem. Creio que é uma coisa bem legal. Uma segunda pergunta que eu tenho para vocês aqui hoje é a seguinte questão. Qual dos assuntos do livro, o livro dividido em 3 partes, e ele fala sobre vários assuntos, mas para você, teve algum assunto que, de certa forma, vamos dizer assim, caracteriza ou está mais em evidência na nossa cultura hoje, pensando até mesmo, de repente, nós estamos aqui em São Paulo, né? Brasil, São Paulo, eu não sei aonde cada um vai assistir esse vídeo, de que lugar, ou do nosso Brasil, ou de outros lugares do mundo, mas pelo menos pensando na nossa cultura e naquilo que a gente percebe. De repente, o que você fala assim, esse assunto, ele pegou em cheio, sabe? Foi aquela alfinetada no lugar certo, né? Foi na acupuntura, colocou ali, aí relaxou todas as outras coisas. É até difícil da gente escolher o assunto mais relevante, porque eu acho que ele realmente pegou todos os assuntos relevantes, né, da discussão da sociedade, mas um que me chamou a atenção foi a busca pela felicidade, que apesar de ser uma coisa assim super comum, eu acho que é sempre um tema em pauta quando a gente pensa em humanidade. E eu achei assim muito incrível como que ele conseguiu caracterizar, né, várias pessoas que estão buscando a felicidade. Então ele classificou um grupo de pessoas como sendo idealizadoras, né, que acreditam que a felicidade vai estar em determinada próxima etapa da vida, quando eu conseguir conquistar, terminar minha faculdade, eu conseguir o emprego dos sonhos, ou ter uma determinada relação, um marido, uma esposa. Outras pessoas se apegam a muitos ideais políticos, e a gente acabou de ver um período de eleição, né, vendo como que as pessoas são tão passionais em relação à política, como que elas esperam que a felicidade vai estar naquele próximo ponto, de acordo com suas ideologias, né? E ele classificou também outro grupo das pessoas meio que desiludidas, né? E também a gente conhece muitas pessoas que são assim. Pessoas que já ou não acreditam na perspectiva da felicidade, ou às vezes são ressentidas consigo própria porque não conseguiram alcançar o que gostariam, ou porque acham que, enfim, não vem mais futuro.
Então a gente fica entre ou pessoas que são utópicas, que estão tentando conquistar a felicidade no próximo passo, que gera frustração, ou pessoas que são super desiludidas, que estão sempre tentando tirar também a felicidade do outro vai casar e fala, olha, isso daí não vai dar certo, porque casamento é terrível. Então você tem sempre esses dois lados. E o cristianismo, ele vem nos apresentar o realmente sentido da felicidade, né? Que ele precisa ser algo transcendente, não pode partir só da gente. A partir do momento que a gente tem nós mesmos como ponto de saída e ponto de chegada da nossa felicidade, a gente acaba entrando num beco sem saída. E Cristo, ele vem trazer essa proposta, né? De algo que veio de Deus para nós, para que a gente pudesse alcançar a felicidade através de seguir o nosso verdadeiro propósito, né? Que é estar em Cristo. E eu achei isso daí realmente muito relevante, como ele conseguiu detalhar tão bem. Eu gostaria de falar aqui o assunto, né, que talvez tenha me chamado mais atenção. Eu acho interessante que a Bianca mencionou essa questão da felicidade. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas, por exemplo, no meu caso, o assunto que mais me chamou a atenção tem muito a ver com a minha área de atuação, porque, por exemplo, eu sou advogado, né? A Bianca é médica, então ela tá a profissão muito ligada ao bem-estar e tudo mais. Verdade. Né? E no meu caso, um assunto que me chamou muita atenção foi a questão dos direitos, quando ele fala dos direitos humanos, e quando ele fala ali, por exemplo, dos fundamentos da nossa sociedade que nós temos hoje, a sociedade ocidental, né? O mundo ocidental. Esses fundamentos, e aí o exemplo dos direitos humanos, né, vem de onde? De onde que vem tudo isso? E quando você leva esse assunto para as pessoas que estão por aí, enfim, as pessoas geralmente elas não têm uma resposta, elas simplesmente vão dizer, não, os direitos humanos eles estão aí, porque a pessoa é um ser humano, só por isso. Mas de onde vem esse pensamento, né? E eu acho que isso é muito relevante para a nossa sociedade hoje, porque acaba se tornando uma porta de entrada numa eventual conversa a respeito desse assunto, uma filosofada que você pode ter com alguns amigos, por exemplo, né? Uma porta de entrada para você chegar nessa reflexão com a pessoa de que nós só temos essas questões na nossa sociedade hoje, por exemplo, os direitos humanos, porque isso se desenvolveu a partir do cristianismo, e o cristianismo tem, eu diria assim, o cristianismo é quem produziu tudo isso, né? Então, a própria questão, por exemplo, que o homem ele é feito à imagem e semelhança de Deus, quer dizer, se você esvazia esse sentido do direito, dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, se você esvazia desse sentido, você na verdade tem apenas um direito que um dia ele vai poder ser relativizado, porque ele não tem fundamento, e aí ele pode se tornar qualquer outra coisa, mas com esse nome. Então as coisas elas continuam com aquele nome, por exemplo, direitos humanos, mas aí tem aquela história, o que é direitos humanos para mim pode não ser para você, e tem toda essa relativização que acontece hoje na nossa sociedade. Então eu acho que esse assunto é muito relevante para a gente poder mostrar para as pessoas a relevância do cristianismo, a relevância da nossa fé e como isso é importante, não só para o nosso coração, mas para que as coisas elas funcionem de forma adequada, né? Então acho que é isso. Interessante o Dani ter relacionado a questão da nossa escolha, né, dos assuntos que mais chamaram a atenção com relação àquilo que a gente faz profissionalmente. E dois assuntos me chamaram muita atenção, a questão da liberdade, porque eu estou em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, mas a construção da identidade também me chamou muita atenção. São dois assuntos que ele de certa maneira, coloca junto no livro, né? Ele aí faz a construção da identidade num capítulo, a construção da identidade baseada no pensamento secular, e daí no outro capítulo ele já traz o contraponto de como o cristianismo enxerga, né? A construção do eu e de quem sou eu, e onde estou, quem sou. Isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes eu me deparo com todo tipo de gente, com todo tipo de cultura, e não só de pessoas, né, no avião, mas meus próprios colegas, gente de tudo que é parte do Brasil, né, vem de muitas culturas diferentes.
E isso influencia a construção da nossa identidade, a gente nem sabe. Isso me chamou muito a atenção. Né? Como que eu... a maneira com que eu me comporto, a maneira com que eu enxergo a vida, a maneira com que eu valorizo as coisas, isso está muito atrelado. Hoje as pessoas não se dão conta disso, né? Por essa questão de que hoje eu sou livre, eu sou o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser do jeito que eu quiser. Então as pessoas não se dão conta de que a construção da nossa identidade ela está muito atrelada à cultura à nossa volta, às coisas que a cultura impõe para a gente, e isso foi um alerta muito grande, né? Me chamou muito a atenção isso nesse capítulo que o Tim Keller aborda essa questão, para que eu mesma me atente, né? De onde vêm essas coisas que eu penso? Será que realmente eu estou construindo baseado naquilo que Deus propõe na Bíblia, né? Na mentalidade bíblica, naquilo que é, ou eu estou puxando isso de outros lugares e não estou nem percebendo, né? Tô agindo e estou construindo uma identidade e colocando valor em coisas que a cultura me impõe de maneira difusa, como ele mesmo coloca. Isso me chamou bastante atenção. Caramba, que riqueza que esse livro trouxe, né? É muito bacana, muito, muito mesmo, porque acho interessante o quanto transformar e na verdade talvez não seja nem transformar, mas formar um pensamento forte, né? Formar uma crença forte, ela vai transformar o comportamento automaticamente. Ela vai gerar ações diferentes. E uma das coisas que para mim chamou também bastante atenção e fica em evidência, até mesmo dentro da nossa cultura, muitas vezes muito igrejeira, é exatamente a questão que ele coloca de que, vamos dizer assim, eu gostei de alguns textos como é sensato crer em Deus, porque parece que às vezes dentro da igreja as pessoas não têm certeza se realmente aquilo é a verdade, sabe? Parece que existe não só aquela dicotomia entre aquilo que eu vivo e aquilo que eu digo viver, aquilo que eu digo ser, mas existe de fato um vazio dentro da pessoa em relação a realmente Deus é Deus. Deus, ele é crível de verdade, né? E isso realmente gera um monte de problemas. E aí, é claro, ao longo... Eu sou pastor de jovens desde 2007. Então, dá para vocês verem que eu sou bem novinho sempre, né? Mas é impressionante como desde quando eu comecei, uma das coisas que eu vejo é, às vezes até famílias, quando o filho vai entrar na faculdade, pastor, você tem que acompanhar, porque ele vai para a faculdade e vai se perder. Aí eu falo assim, querida, ou você construiu algo no coração dele, ou a coisa vai ficar complicada para agora, né? Se você está com medo de que ele vai encontrar com outros tipos de pensamentos, e por causa disso ele já não vai mais crer naquilo que ele dizia crer, é porque provavelmente ele nunca nem creu. Ele simplesmente papagueou, né? Foi um papagaio daquilo que ele ouvia dos outros, mas aquilo realmente nunca entrou dentro do próprio coração, né? Então acho que são coisas assim bastante interessantes que me fizeram também refletir sobre essa cultura não só secular, mas essa cultura evangélica, às vezes tão superficial nas bases que precisa ter, né? E é interessante quando a gente pensa, por exemplo, hoje a gente almoçou falando um bom tempo de futebol, né? A Carol tava lá, mas é interessante porque... Eu não entendo nada de futebol, eu tava só assistindo. Pode ter certeza que você entende mais que eu. Quem me conhece sabe que eu sou um zero. Na verdade, o pessoal tava falando, sim, né? Mas é interessante porque eu já fui levar, inclusive até adolescente, para peneira, né, para essas coisas todas, e sempre a grande pergunta é o fundamento, sabe, ele vai querer jogar, ele tem os fundamentos, e muitas vezes não é a pergunta que a gente faz dentro da nossa própria igreja. Quais são os fundamentos? Entende? O que realmente a gente crê? E crer em Deus, é sensato crer nele, é sensato crer no cristianismo, ele tem resposta para as coisas, mas assim, falar isso com convicção, falar porque você sabe que ele tem e você acredita na resposta que ele tem. Então eu achei bastante interessante pensar sobre isso.
Julian, isso que você está falando é tão interessante, desculpa interromper. Claro. Mas uma outra coisa muito legal que o Tim Keller faz é que ele propõe perguntas. Uhum. Ele faz perguntas e talvez essa seja uma falta que a gente tenha no nosso meio. A gente tem medo de perguntar. Uhum. A gente tem medo de perguntar para os outros, a gente tem medo de fazer perguntas para a gente mesmo. Então a gente não se desafia. Se a gente não, eu acho até que é o Sion que faz isso, né? Se a gente nunca duvidou, a gente nunca creu de verdade, a gente não consegue saber no que é que a gente acredita, se a gente não se faz perguntas. E o Tim Keller pergunta coisas o tempo todo no livro. Isso é muito legal. E são perguntas profundas, perguntas cabulosas, que pega mesmo. Perdão, gente. Bom, a gente já tem 20 minutos de bate-papo. Vamos encerrar aqui esse nosso tempo. Até porque o propósito dos vídeos, né, do Integre é ser vídeos curtos, um vídeo só de chamar a atenção sua para que você participe, que você queira conhecer a gente, é claro, a gente sempre quer isso, vem fazer parte do Integre com a gente, mas principalmente que você assista aos nossos vídeos, compre o livro e acompanhe aí para o seu crescimento pessoal. E para isso, então, a gente vai terminar com a seguinte pergunta. Alguma coisa dentro da leitura do livro realmente mexeu com você? Alguma coisa que você falou assim, não, realmente isso aqui eu preciso mudar na minha vida? Olha, eu já vou emendar aqui, aproveitar que a Carol já falou sobre esse assunto, e eu acho que a questão da identidade é uma questão que mexeu bastante comigo. Enquanto eu estava lendo o livro, é claro que, assim, muitas vezes a gente já tem conhecimento dessas coisas, mas a reflexão que o Timothy Keller ele faz, ela é muito importante, porque faz a gente reavaliar, pelo menos foi esse o meu caso, reavaliar como que é o meu relacionamento com Deus. Então, por exemplo, essa questão da identidade, ele propõe lá alguns pontos sobre como que algumas pessoas lidam com a sua identidade. E algumas pessoas fazem isso, né, olhando para fora, a aceitação da sociedade com relação a elas mesmas, ou às vezes elas procuram Deus dentro de si mesmas, né, então isso também está relacionado com a aceitação externa. Mas nós cristãos, nós construímos a nossa identidade a partir de quem Cristo é, e não a partir daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós somos, né? E esse é o ponto mais relevante, quando a gente realmente olha para a verdade da Escritura, para aquilo que Jesus Cristo nos ensina, os apóstolos, e a gente olha para aquilo e vê assim, não, peraí, eu sou um pecador, eu não mereço nada disso, mas Cristo me salvou, Cristo me amou. E aí você dobra o seu joelho e você se entrega totalmente na presença do Senhor. E acredito que esse é um exercício que a gente tem que buscar fazer sempre. E não cair nessa armadilha de muitas vezes a gente se encher de si e falar, não, a minha identidade é minha. Não, a minha identidade é Cristo. Cristo é a minha identidade. Então, isso foi muito forte para mim quando eu estava lendo o livro nessa parte. Eu realmente, assim, é um momento que você fala com Deus, que você busca Deus, né? Realmente um devocional. Então, foi muito maravilhoso a gente poder caminhar junto aí com os jovens nessa leitura e, principalmente, ter esse momento tão forte de reflexão. Para mim, foi muito especial, foi muito bom. Acho que uma coisa que também a Carol falou, né, complementando, esse questionamento, né, da onde é que vem as nossas convicções, por que a gente pensa da forma como a gente pensa. Então, acho que me trouxe esse pensamento de tentar questionar mais da onde que eu estava tirando, digamos, as minhas ideias, ter mais esse questionamento. E aí tem uma hora que ele fala, que ele diz que, em algum momento do livro, ele falou que atualmente a gente vive numa era pós-moderna, onde as pessoas vivem com muita desesperança, né? Como se a gente tivesse uma época de grande ufanismo, patriotismo, as pessoas acreditavam muito na ciência, no país, e que hoje a gente vive um pouco da clima de desesperança. E ele falou, por que filmes e séries que falam sobre distopias, eles são tão populares? E aí eu percebi que são meus tipos de séries favoritos, né? Coisas sempre falando sobre distopias, alguma coisa, e eu percebi, recentemente lançaram Last of Us, que é uma série da HBO que tá sendo um maior boom, tá todo mundo falando sobre isso, e realmente as pessoas têm às vezes uma perspectiva meio distópica sobre a vida, né? E ele questiona isso, e eu percebi que o quanto que a cultura realmente influencia nos nossos gostos, do que a gente pensa, o que a gente acredita.
e realmente, de certa forma, foi questionar e reavaliar meus princípios. É isso. Na continuação disso que você está falando, Bianca, me chama, assim, muda, né, o que esse livro mudou, na minha perspectiva, foi essa questão também de me questionar, de me fazer mais perguntas, né, para saber de onde, e ter firmeza nas minhas convicções, né, e é como aquele versículo fala que a gente precisa saber da razão da nossa esperança, mas também no sentido de começar a tentar compreender a perspectiva do outro. Quais são os pressupostos do outro? Então, talvez quanto mais eu me fizer perguntas e quanto mais eu entender de onde vêm as minhas convicções e eu ter firmeza nas minhas convicções na palavra de Deus, tanto mais eu também preciso entender o outro, de onde vêm as convicções do outro, para justamente conseguir esse ponto de contato, esse início de conversa, né? De poder compreender aquilo que o outro está falando, de onde ele está trazendo, e apresentar aquilo que a palavra de Deus apresenta para a gente, né? Qual é a nossa firmeza? Isso me impactou bastante. É isso aí, gente. Um livro incrível. E é por isso que nós do Ministério Integre recomendamos que você leia Deus na Era Secular, do Timothy Keller. Mas se você comprar o livro para ler e falar e fazer aquilo que a gente está falando, também assista os nossos vídeos. Vai lá, lê o capítulo e vem aqui no YouTube, procura a nossa playlist do Ministério Integre no canal do YouTube da IBNU. E aí você vai achar aí, capítulo por capítulo, os nossos comentários. E você pode até interagir. Vai lá no comentário do YouTube, escreve ali o que você também entendeu, como é que foi, quais mudanças e pensamentos esse livro trouxe na sua vida. E aproveitando aqui que a gente está junto, eu queria mostrar para vocês o próximo livro do Ministério Integre. Uma Igreja Chamada Tov. Nós vamos começar então... Sábado que vem sai um novo vídeo de introdução desse livro, Uma Igreja Chamada Tov, e nós queremos, claro, convidar você a participar com a gente. Então, o que você tem para fazer? Corre, vai comprar, vai na livraria mais próxima da tua casa, compra o livro, porque daí você pode ler o capítulo de introdução, depois ir lendo os capítulos e acompanhar os nossos vídeos. Caso você tenha interesse de conhecer a gente, de bater um papo, quem sabe, uma hora, você pode entrar em contato com a gente. Pela conexão, você consegue falar com a gente e, quem sabe, integrar ao Ministério Integre. É isso aí. Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Ou um tchau, né? Eu não sei que hora você está assistindo, de repente. É uma boa manhã, um bom almoço daqui a pouco. Um tchau de todo mundo aí. Carol, Dani, Bianca. Uma alegria estar aqui com vocês, gente. Até a próxima. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.